Olá, prezados e prezadas, conselheiros e conselheiras, prezados cursistas, sejam bem-vindos e bem-vindas à Escola de Conselhos de Sergipe. Eu sou o professor José Mário Aurélio Oliveira, trabalho no Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, sou professor efetivo há 16 anos. É um prazer estar aqui, poder contribuir com as reflexões de como passamos a entender, historicamente, crianças e adolescentes, como o ordenamento jurídico e social compreende hoje as crianças e adolescentes, é uma construção histórica. Muitas disputas políticas foram empreendidas para que passássemos a compreender crianças e adolescentes como sujeitos de direito e de culturas próprias. É importante entender essa história para a gente entender como que o conceito se formou ao longo da história e, ao mesmo tempo, valorizar essa compreensão que temos hoje. Então, muitas pesquisas filosóficas, sociológicas, científicas, antropológicas foram empreendidas para justificar historicamente a necessidade de proteção integral das crianças e dos adolescentes, compreendendo-os como seres em formação e vulneráveis. Não há como esgotar o tema aqui, mas pretendemos contribuir para a reflexão sobre essas questões. As primeiras sociedades que nos remete é a antiguidade, né? As sociedades gregas e as sociedades romanas, né? São como que eles eram compreendidos, as crianças e os adolescentes, né? A gente percebe facilmente que eles não tinham ou não eram considerados sujeitos de proteção jurídica. As crianças e adolescentes eram considerados simplesmente propriedade estatal ou paternal, né? Sociedades paternalistas. Então, nesse sentido, foi feito aqui e no material que nós temos aqui disponível no curso, o primeiro material para conhecer, né, lembrando que nosso curso está formado com esses três conceitos. Atividades para conhecer são atividades de leitura, sejam elas leituras obrigatórias, como o texto, né, esse texto que eu me referi, Introdução à História do Atendimento no Brasil, de crianças e adolescentes, mas também alguns links e vídeos a serem vistos, a serem lidos. Além disso, temos atividades para interagir, que seria o nosso fórum, onde vocês podem tirar dúvidas, interagir com os colegas, com os colaboradores, né, e com os professores desse curso. Além disso, por fim, há uma atividade para praticar, que é onde vocês vão ser convidados a escreverem sobre o tema que vocês aprenderam. Então, sejam bem-vindos e aproveitem o curso. Voltando aqui às nossas questões, né? É, existe uma compreensão de três fases do ordenamento jurídico brasileiro na compreensão de crianças e adolescentes. Na primeira fase, que vai aproximadamente entre os séculos XVI e XIX, ou seja, entre 1501 e 1900, que é justamente o Brasil colônia, as crianças e adolescentes eram considerados adultos ou bichinhos de estimação, pelos adultos como bichinhos de estimação. Na segunda fase, né, que vai a partir da primeira metade do século XX, de 1901 a 1950, as crianças e adolescentes eram tratados como objeto de tutela do Estado. Então, a gente tem uma primeira fase, que é quando os portugueses chegam e trazem essa compreensão da Europa, né? E que considerando as crianças e os adolescentes sem muita importância. Na segunda fase, de 1901 a 1950, passam a ser tratados como objetos de tutela do Estado. E, por fim, que é o que nós compreendemos hoje, a partir da segunda metade, a partir de 1951, até os tempos atuais, passaram a receber uma maior proteção, tanto da sociedade quanto do Estado, tornando-se a proteção integral e prioritária, que é a qual nós trabalhamos aqui, né? E essa apresentação é justamente para traçar essas mudanças históricas de como compreendemos hoje, como foram compreendidos anteriormente, em outros momentos históricos, as crianças e os adolescentes, né? Então, como eu já falei, na antiguidade, nas sociedades grego e romanas, né, o, o,
criança e adolescente eram tratados como propriedade, né? Propriedade dos pais, que tinham poder absoluto sobre sua vida e destino, refletindo, claro, uma sociedade patriarcal contundente. Nas sociedades gregas não mudaram muito, é uma visão utilitarista, né? Uma visão utilitarista de como eram das crianças e dos adolescentes. Então, é, partindo agora para uma compreensão mais próxima, né? A gente chega a um autor chamado Philippe Arrier, e Philippe Arrier ele escreveu um livro muito importante e interessante, que se chama História Social da Criança e da Família. É nesse texto que ele faz uma pesquisa vasta na Idade Média Europeia, né, com fontes iconográficas, imagens e textos de relatos de como as crianças e os adolescentes viviam naquela época, e apresenta para a gente, defende no texto que a infância, como conceito, foi construída socialmente a partir do fim da sociedade feudal, né? Nesse livro, História Social da Criança, da Criança e da Família, o Philippe Arrier ele apresenta a história de duas crianças em uma família com precárias condições de vida, relatando experiências das duas crianças em situação de pobreza, miséria, ausência de expectativas, etc., abandono, né? E nos traz um relato interessante e defende a ideia de que na Idade Média Europeia tradicional a criança era vista como um adulto em miniatura. Então, essa compreensão da criança como adulto em miniatura, ela chega no Brasil na primeira fase do ordenamento jurídico que a gente defendeu aqui entre 1900, em 1501 e 1900, né? Então, não havia distinção entre crianças, adolescentes e adultos. A infância nem sempre teve a concepção que temos hoje, né? E essas concepções medievais de infância, como etapa da vida, são trazidas para o nosso território pelos portugueses. Então, é importante a gente fazer uma espécie de comparação, né, regressiva, que entre 1501 e 1900, no território que hoje temos o Brasil, na época chamado de Terra de Santa Cruz, as crianças e adolescentes eram considerados sem relevância na maioria dos casos. Como havia um elevado índice de mortalidade aqui, né, a insignificância se justificava como forma de resguardar sofrimentos de uma provável perda, né, evitando apegos afetivos tanto a crianças quanto a adolescentes, né? Então, é, essa essa compreensão ela começa a mudar pós-Brasil Colônia na segunda fase, que vai de 1901 a 1950, onde passa a ser a criança e o adolescente passa a ser objeto de tutela do Estado. Então, no Brasil Colônia, a taxa de mortalidade infantil resultou na desvalorização da infância. A sociedade justificava a falta de cuidado emocional com as crianças para evitar o sofrimento de perda. Aí a gente vem, comparado à Europa, o Brasil, as concepções do Brasil Colônia são trazidas de lá, né? Então, é, o Philippe Herrier, que eu já mencionei aqui, esse historiador, ele traz uma discussão muito interessante. É um dos pesquisadores, cientistas, historiadores que inauguram essa busca por chamar a atenção, né, de que a infância e a adolescência precisa de proteção. Então, inspirados nos ideais iluministas, né, no movimento de iluminismo na Europa, da independência dos Estados Unidos, das revoluções burguesas, principalmente a francesa, mas também a inglesa, né? Autores como Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, entre outros, difundiram fundamentos de ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, influenciando gerações seguintes a gradativamente se preocuparem com as condições das crianças e dos adolescentes. A partir do iluminismo e das suas ideias, né, centrados na ciência e na racionalidade crítica, no questionamento filosófico, inaugura-se esse movimento intelectual que passa a rejeitar todas as formas de dogmatismo religioso e político. E foi um movimento muito importante para a consolidação das sociedades modernas, né?
e, consequentemente, para a constituição do Estado Nacional, constituição da democracia. Então, nas terras brasileiras, entre 1501 e 1900, as crianças e adolescentes eram objeto de tutela estatal sem sujeitos de direitos, eram considerados adultos em miniatura, como eu já disse. Então, aqui eu estou repetindo, né, essas fases da compreensão. Vemos para na segunda fase. Adolescentes passam a ser objetos de tutela do Estado, refletindo a ideia de menoridade social. Esta mudança significava que seus direitos estavam atrelados à proteção parental e social, negando-lhes autonomia. Então, na segunda fase, mais ou menos a partir da primeira metade do século XX, as crianças deixam de ser considerados bichinhos de estimação, engraçadinhas, que serviam para entreter adultos e passam a ser vistos como objetos de tutela do Estado ou familiar ou paternal. Um dos fatores predominantes para essa compreensão, né, preponderantes, consistia no conceito de menoridade como uma posição social do indivíduo. Então, crianças e adolescentes tinham uma posição social como menores. Daí vem a expressão pejorativa de menor, né? E então prevalecia a compreensão de que crianças e adolescentes eram seres imperfeitos, incompletos, e dessa forma precisava de tutela. Desta maneira, né, crianças e adolescentes não podiam exercer, mesmo que minimamente, a sua autonomia privada, uma vez que seus direitos legais estavam atrelados ou aos familiares ou ao Estado. Então, essa é a segunda fase, né, desse ordenamento que a gente definiu aqui. E a partir da segunda metade do século XX, houve uma crescente mobilização em torno dos direitos das crianças e adolescentes, culminando no Estatuto da Criança e do Adolescente e antes na própria Constituição. Então, esta fase enfatiza a proteção integral e o reconhecimento dos adolescentes e das crianças como sujeitos de direito, né? Se a gente trouxer para a realidade brasileira, né, e pensar nessa transição de doutrinas, né, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, inaugura, a gente pode definir mais três fases da compreensão da criança e do adolescente. Uma primeira fase, a etapa penal indiferenciada. A segunda fase é a etapa tutelar. E, por fim, a terceira fase, que é a etapa garantista. Então, no primeiro momento, que é a etapa penal indiferenciada, surgiram os primeiros códigos penais no Brasil. Os primeiros códigos de direito penal, melhor dizendo. Né? E neles nem sequer havia uma preocupação com a condição peculiar de desenvolvimento de um adolescente ou de uma criança, já que sofriam uma pena de forma igual aos adultos, ou até muitas vezes atenuadas por falta mesmo de um ordenamento jurídico que os protegesse. Então, crianças, adolescentes e adultos eram colocados nos mesmos espaços de privação de liberdade. A etapa tutelar, né, a etapa é uma etapa que, com o Código de 1917, que trata do objeto de direito àqueles menores em situação irregular. Então, dentro dessa fase, dessa categoria, situação irregular, eram inseridos tanto os que cometiam alguma espécie de infração, como os que eram abandonados ou sofriam violação de direitos. O que gerou a produção de um estigma, de um preconceito da nomenclatura de menor, como eu já havia dito. E aí, a gente passa para a última etapa, que é a etapa garantista. A criança e o adolescente passam a serem considerados sujeitos de direito e, além disso, carecem de uma proteção jurídica específica, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir da Constituição de 88 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobressai a doutrina integral, segundo a qual os direitos de crianças e adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade. Então, eles precisam ser assegurados com absoluta prioridade pela família, pela sociedade e pelo Estado. Então, essa é a fase que nós estamos, a fase que compreendemos as crianças e os adolescentes como sujeitos de direito, como produtores e sujeitos de cultura. E isso nos remete à importância que devemos dar ao Estatuto da Criança e do Adolescente e essa compreensão. Então, o ECA foi, é e continuará sendo importante na luta pelos direitos de crianças e adolescentes.
na busca por assegurar a proteção em diversas áreas, como saúde, educação, alimentação, liberdade, né? Proteção, respeito, dignidade. Então, este estatuto não apenas consagra direitos, mas também responsabiliza o Estado e a sociedade na garantia de uma infância e adolescências dignas e seguras. Esse é o nosso objetivo aqui no curso, pensar a, a, a partir do ECA formas de proteger crianças e adolescentes e contribuir para a garantia de uma infância e adolescente seguras e dignas. Esse é o fundamento, esse é o desejo de todos nós que compomos o curso Escola de Conselhos de Sergipe. Então, eu fico à disposição lá no fórum, junto com os outros colaboradores e professores, e desejo um ótimo curso a vocês. Leiam, por favor, todo o material, participem do fórum e realizem um excelente curso. Um grande abraço a todos e até a próxima.